Oi, gente, mais um vídeo pro blog, que faz tempo que eu não faço, porque também faz tempo que eu não gravo uma tag. E essa eu tô respondendo agora, já tinha que ter respondido, mas pela minha voz vocês percebem o porquê eu não respondi antes. Hoje ela tá bem melhor, dá pra entender um pouco do que eu falo, mas eu tava completamente afônica por causa de um resfriado. Então vocês vão me ver fungando bastante no vídeo, também desculpa se eu em antecedência, se por acaso eu precisar tossir, coisa assim, mas é que eu ainda tô me recuperando. Bom, essa tag eu vi respondida no canal Sopa Primordial pela Carissa e pela Monique. Beijo, meninas. E ela é bem bacana, como eu também sou chata, eu resolvi responder essa tag que se chama Chatice Literária. Eu vou deixar o link do canal delas pra vocês verem depois, eles têm vários vídeos bacanas, legal pra ver, tá? Bom, o primeiro item é um livro que você achou que seria legal, mas que não é. E eu tô falando desse aqui, que é O Inverno das Fadas. Por que ele não é legal? Bom, ele na verdade ele tem tudo que poderia me agradar. Fada, elemento fantástico, literatura fantástica é o meu gênero favorito pra ler. Mas foi muito mal desenvolvido. Fora, outra coisa que seria legal, também que me chamou a atenção quando eu comprei, é que tem uma playlist aqui no final com várias músicas e várias coisas que eu gosto, inclusive, como Linkin Park, Adam Lambert, 30 Seconds to Mars, Adele, Slipknot, Evanescence. Só que, o que acontece? Não foi muito bem desenvolvido. A história é infantil, metade do livro, mais da metade do livro, ela passa fazendo homenagem aos ídolos pop que morreram, como Michael Jackson, Amy Winehouse, que é mais Bruce Lee, e às vezes não é de uma forma assim muito discreta, não, às vezes é bem descarado o que ela faz. E uma coisa que tinha que, pra dar tudo certo no livro, é que cada capítulo começa com um verso daquelas músicas que eu mostrei lá no final. Aqui. These are the lives you'd love to live. Se não me engano, essa aqui é do... Deixa eu ver aqui. Que é do Fall Out Boy, essa é legal, que é Dance Dance, que é bem legal. Só que às vezes, como assim, ela põe o título de uma música no capítulo, mas não desenvolve bem o capítulo e não tem muito a ver. Só um que funcionou legal, que ela usou I'm Glad You Came, do One Direction, e é legal porque I'm Glad You Came tem duplo sentido em inglês. Que eu não vou falar qual é porque ele é censurado, mas funcionou muito bacana, muito legal no livro. Só que tem uma coisa, quem não manja de inglês e sabe que I'm Glad You Came tem duplo sentido, não vai sacar o trocadilho no livro, então não ficou legal. E a fada aqui, a Sofia, minha gata, toma isso como uma ofensa pessoal, aliás. Ela é muito chata, ela é a maioral, assim, ela é a princesa, não sei da onde lá, e ela é uma fada diferente porque ela inspira os artistas através de muito sexo. Só que ela usa o sexo, assim, indiscriminadamente, não tem porquê. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, eu vou voltar a falar, mas não funciona, ficou muito infantil, sabe? Ficou muito infantilizada a história, não rolou, não rolou. O próximo item é um livro que você acha... Não, desculpa, um livro que todos dizem que é fantástico, mas que você acha chato. Eu tenho 2 livros para essa categoria. Um deles é esse aqui, que é O Morro dos Ventos Vivantes, e eu já tô prevendo que eu vou ser apedrejada por falar mal desse livro. Mas é o seguinte, eu li até a página 80, tá marcada aqui até hoje, até onde eu li. Um pouquinho mais, 96, 97. Mas é muito chato, porque a história não vai em lugar nenhum, ela fica rodando em círculos através da mesma coisa. E lá o Heathcliff com acho que é Catherine ou Caroline, sei lá, o Heathcliff e a fulaninha lá. E eles se amam mutuamente, só que, como eles se amam, eles vão fazer a vida um do outro um inferno. É ridículo.
É muito chato, não vai a lugar nenhum. Ele passa o tempo inteiro um machucando o outro, um machucando o outro, um machucando o outro. E pelos motivos mais idiotas, assim, tipo... o Heathcliff, ele é um pobretão, se não me engano, e ele vive de favor, e ele se apaixona por... E como eu sou pobre, então eu vou descontar a minha raiva por ser pobre nela que é rica, mesmo que eu a ame. É umas coisas assim meio, sabe, doidas. O povo é todo doido. A única personagem humana que tem, até onde eu li, é uma empregada ou governanta, sei lá, que tá contando a história pra um cara que acho que vai morar na casa. Mas eu descobri também depois que essa empregada também é sacana, então quer dizer, não tem porquê. É uma coisa que eu sempre falo, gente, não é porque é clássico que tem necessariamente que ser bom e que você tem que ler. Não, vai ler o que você gosta, o que te dá prazer. Se você, a partir daí, começar a ler os clássicos, beleza, legal. Outra coisa que eu também já vi é que esse aqui é um fiel retrato da natureza humana. Caramba, se a natureza humana for assim, eu perco a fé na humanidade. Porque não tem porquê, sabe? Eu gosto de personagens desajustados, mas aqui não tem a razão pra tanto desajuste, assim. Não tem porquê. E outro livro que se encaixa nessa categoria, na verdade, é uma série, que eu já nem tenho mais. Eu troquei os livros no Scooby já faz tempo. Troquei rapidinho. Que é a série Irmandade da Adaga Negra. E ela tem tudo, assim, que eu gostaria. Que é vampiro, ela é sombria, ela é dark e tal. Só que ela é, na verdade, uma série erótica disfarçada de livro de vampiro. O que não tem nada contra, veja bem. Por exemplo, a Canção do Súcubo, da Richelle Mead, é muito bacana. Ela soube desenvolver, é um livro erótico também, mas ela soube desenvolver a história também. Vocês sabem que eu sou viciada em A Song of Ice and Fire, Game of Thrones. E também tem muito sexo, mas a história também está muito bem desenvolvida. O sexo não é o centro ali. E na Adaga Negra é exatamente isso. Ela fica ali no sexo. Tem cena de sexo no livro que dura 4, 5 páginas. Que é isso, cansa. Haja meditação pra tanta coisa. Eu fico imaginando o que a tal da J.R. Ward faz com o marido dela na casa dela. Deve ser assim. Ela deve ter um quartinho do tipo 50 Shades of Grey, sabe? Mas sei lá, enfim, cada um é cada um. Eu vejo todo mundo no Scooby falando muito bem desse livro. Eu já vi vários blogs falando muito bem dele, mas eu não gostei, pra mim não rolou. É que eu falo, quer usar sexo? Beleza, eu não tenho nada contra isso. Mas sabe desenvolver a história também. A história tem que ser tão importante, aliás, tem que ser mais importante do que o sexo no livro. Falou? Próximo item é um livro que tinha tudo para ser bom, mas é chato. É outra série que eu já nem tenho mais, que é Os Imortais, da Alison Noel. De novo, é uma série que ela tem um toque mais sombrio, ela tem uns personagens lá meio dúbios e um toque de sobrenatural, de fantasia, que eu gosto muito, meio gótico, assim. Por que dá errado? Primeiro porque a personagem principal, acho que é a Ever, é muito chata e ela é burra, então não rola. Segundo, o personagem que ela tinha que era o mais bem desenvolvido, o mais complexo, ela matou no terceiro livro. São 6. Gente, é uma enrolação de nada. Depois de nada, assim, uma coisa que seria legal, por exemplo, ela pegar o fato da Ever ser imortal e ser diferente e levantar coisas como inclusão, como adaptação, aceitação pelos outros, preconceito e tal. Ela poderia desenvolver isso muito bem, mesmo que de forma mais sutil, ela poderia fazer isso muito bem. Ela não fez. E no final, a história se resume a uma menina que faz um monte de coisa, um monte de armação, vai atrás de não sei quantas mil coisas mágicas pra transar com o namorado. No final é isso, ela só quer transar com o namorado. Gente, pelo amor de Deus, não precisa de 6 livros pra isso, né? Ai, por enrolação. Eu não li nem a spin-off dela lá, que é com a irmãzinha da Ever, que é também uma das personagens mais legais, que é a Fantasminha, e que também some logo, assim, num dos primeiros livros. E acabou com a história ali. Foi um erro grotesco da Alison Noel. O próximo é um livro com personagem principal intragável. Você é apedrejada, mas a Bella é um porre. Eu tô falando de Twilight, é claro. Por que ela é um porre? Primeiro, porque ela é muito chorona. Ela chora o tempo inteiro. Segundo livro, New Moon,
É o livro inteiro ela chorando porque tomou um pé na bunda do Edward. Filhinha, a fila anda, a vida segue. Só que o problema da Bella, além dela ser chorona, é que ela se anulou como indivíduo em função do Edward. O mundo dela literalmente gira em torno do Edward. O Edward no céu, o Edward na terra, o sol nasce e se põe com o Edward, e pra ela tá tudo assim, ela vive em função dele, ela é muito chata por causa disso. Fora que assim, ela é a melhor, né, a maiorona, a boazona, porque quando ela finalmente vira vampira, ela... Todo mundo com medo, porque um vampiro novato é incontrolável, tem uma sede de sangue inesgotável, sai matando todo mundo. E ela tem um autocontrole, assim, fenomenal, né? Ela, assim, ela consegue se desviar de uma pessoa que tá passando, prestes a dar o bote. Fora que, assim, eu confesso, eu já gostei bastante dessa série. Mas já li até mais de uma vez, mas justamente por ter lido mais de uma vez e pensar mais friamente, eu vejo como ela é falha e como os personagens não são legais. O Edward é super dominador, não é legal isso. E outra coisa que numa era em que você fala de ecologicamente correto e de direitos dos animais e tal, a fulana me põe os vampiros bonzinhos se alimentando de animais que estão na beira de extinção, como o leão da montanha, o urso, o veado e... Que é isso? Que é isso? Você não quer atacar o humano? Beleza. Ataca um banco de sangue. O Stefan Salvatore vive assim. Não é, gente? Não é difícil fazer isso. Mas não. Enfim. Próximo. Um livro com final terrível. Deixando bem claro que, na verdade, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu li ele em e-book, mal acabei de ler o livro no e-book, eu comprei o livro físico de tanto que eu amei. E eu adoro a série também, apesar da série não ter muito a ver com o livro, mas eu adoro a série também. Então tá bem estabelecido que eu amo Under the Dome. Certo? Então, ele é genial. Em termos de conflito humano, questões ambientais, ele é muito bem desenvolvido, política e jogo de poder e guerra pelo poder, ele é muito bem estruturado nesse sentido. E ele dá assim, a questão ambiental que eu falei, dá um desespero quando você vai lendo, juro, você fica sem ar, você quer respirar junto, porque não entrar na redoma. O que é ruim no final, é justamente o final, a tal da redoma. É muito final assim... Here come the men in black, Galaxy Defenders. Sabe? Então quem lê o livro vai sacar o que eu tô falando. Quem não lê vai ficar meio ligado já, com a pulga atrás da orelha. Mas, enfim, foi isso. O final foi meio decepcionante por isso. Mas, fora esse final, o livro é brilhante. Brilhante. Eu recomendo pra todo mundo que quiser ler. Aliás, falando na série, eu acho que... Desculpa. Pelo que eu tô vendo na série, na segunda temporada, parece que a explicação pra redoma tá mais legal na série do que no livro, tá? Só uma opinião minha, mas, enfim, só uma coisinha. O próximo item é um universo que você nunca gostaria de viver. Eu não gostaria de viver na Chicago distópica e futurista de Divergent. Por quê? Porque as pessoas não... Eu poderia até falar de Panem em Hunger Games, mas eu vou escolher a Chicago de Divergent porque as pessoas não têm senso de indivíduo. Elas são separadas nas facções e em cada facção ela tem que ser assim, assim, assado, ela não pode ser de outra forma. Ela tem que se vestir de tal e tal forma, é um uniforme, elas não têm roupa própria. E não podem, tem muito pouca flexibilidade entre uma e outra facção. E eu não gosto muito disso. As pessoas não têm senso de indivíduo. Isso é muito mais pronunciado na Abnegação, que é a facção original da atriz. Mas isso também se reflete um pouco em todas as outras facções, tá? E
como eu falei, as pessoas não têm senso de indivíduo, mas senso de grupo, de coletivo. E eu não sei, acho que eu não gostaria de morar num mundo em que falam o que eu tenho que comer, o que eu tenho que vestir, como tem que ser meu cabelo, qual é a cor, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer, o que eu posso gostar ou não. Eu não gostaria de viver num mundo assim. O próximo livro da lista o item é um livro que você tem na estante, que você tem medo de ler porque todo mundo fala que é chato. Eu não tô com esse livro comigo, porque tá emprestado há um tempão, e eu nem faço muita questão de que devolvam tão cedo, porque eu também não tenho intenção de ler tão cedo. É o Passion, que é o terceiro livro da série Fallen, da Lauren Kate. Todo mundo fala que o livro é chato, arrastado e tal, então por isso eu nem faço questão de que volte tão cedo o livro. E eu acho, na verdade, que a série, ela começou muito devagar, ela começou a pegar, assim, ela começou a ficar bem legal a partir de Torment, né, que é o segundo, Tormento. Aí já falam que o terceiro é mais ou menos, então também perco um pouco a vontade de ler. Enfim, um dia, quem sabe, eu continuo. E um livro que tinha tudo pra ser chato, mas não é. Eu confesso que eu achava que seria chato por preconceito meu, tá? E não por desmérito do livro. Eu tô falando de Les Misérables, Os Miseráveis. Essa é a minha edição em inglês. Desculpa. Eu li em português em 3 volumes desse tamanho, assim, grandões, assim. E eu achava que ele seria chato porque, como ele é escrito em 1800 e qualquer coisa lá, eu achava que ele seria chato por ter uma linguagem mais rebuscada, um vocabulário mais difícil de entender. Eu achava que a narrativa seria mais arrastada. Eu não poderia estar mais enganada. O livro é sensacional, a leitura não é difícil, é fácil, é bem prazerosa e a gente se apaixona pelo Jean Valjean, o famoso prisioneiro 24601, pelo Marius, pela Cosette, a gente se apaixona pela luta deles. E este, sim, é um livro que é o retrato da natureza humana. Este aqui restaura sua fé na humanidade, por tudo que você vê. Gente, eles são Les Misérables, eles são miseráveis, lógico que eles são miseráveis, mas ao mesmo tempo que eles são miseráveis, você vê muita compaixão, muita bondade, muita generosidade, muitos personagens que se dão aos outros, assim, sem motivo. Então isso aqui é uma coisa que esse eu confio que é a natureza humana e que é para restaurar sua fé na humanidade mesmo. Bom, são esses os itens e os livros e eu não vou taguear ninguém, responde quem quiser, fica à vontade. E é só isso, então um beijo e até a próxima.